Excelente dia, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem comigo em mais uma das nossas aulas. Eu espero que vocês estejam gostando daquilo que já produzimos anteriormente. E hoje nós vamos dar essa sequência. Como é que nós vamos dar essa sequência? Estudando sobre acentuação gráfica. E para isso eu vou te dar várias dicas, várias regras, vários pontos interessantes para que você não esqueça mais de colocar aquele acento nas palavras. Mas antes de nós começarmos, eu quero que você curta, que você comente, que você compartilhe este vídeo aqui na plataforma EADELIA Cursos Online, a plataforma que vai te ajudar a você conquistar o teu primeiro emprego e alavancar a tua renda. E para isso, então, nós vamos soltar a vinheta. Bom, pessoal, já tinha anunciado para vocês agora há pouco que nós vamos trabalhar com acentuação gráfica. Muito bem. E aí, para que nós trabalhemos com acentuação gráfica, nós precisamos saber alguns pontos importantes que vão estar presentes em todos os manuais de gramática. Que é o quê? Nós sabermos o que são palavras oxítonas, palavras paroxítonas e palavras proparoxítonas. Esses nomes, eles têm a ver com a posição da sílaba tônica em uma palavra. Tá, professor? Tá, Gi, mas o que é essa tal de sílaba tônica? Sílaba tônica é a sílaba mais forte, é a sílaba marombada, diferente de mim, que não sou essa pessoa marombada. Talvez você que esteja me assistindo né? Mas olha aqui para o seu professor, ele não tem, né, esse tônus muscular. Tônus é isso, é a força. Então, toda palavra, ela tem uma sílaba tônica. Toda palavra. Aí, quando você era criança, talvez você tenha tido um professor ou uma professora de língua portuguesa que falou assim: para você saber a sílaba tônica, você chama a palavra. Então, é só você falar aquela palavra, gritando, chamando, aquela sílaba que se sobressair é a sílaba mais forte. Esse é o método mais simples de nós encontrarmos a sílaba tônica de uma palavra, gente. É nós chamarmos pela palavra e a partir do momento que nós chamamos por essa palavra, a gente sabe qual é a sílaba mais forte. E aí, você sabendo onde está a sílaba mais forte, você vai saber se aquela palavra ela é uma oxítona, uma paroxítona ou uma proparoxítona. Lembra que eu te falei que tem a ver com a posição da sílaba tônica. Todas as vezes que você chamar uma palavra e a tua sílaba tônica ela estiver localizada na última posição, você vai ter uma palavra oxítona. Então, do ladinho de oxítona, eu quero que você escreva última. E essa palavra tem acento. Nós vamos descobrir daqui a pouco por quê. Paroxítona. Todas as vezes que a tua sílaba tônica ela estiver localizada na penúltima posição. Então, se a oxítona é a última, a paroxítona ela é a penúltima. Desse jeitinho aqui, ó. Penúltima. E a proparoxítona ela é a antepenúltima. Então, última, penúltima, antepenúltima. A gente vem aqui e anota. Antepenúltima. E escrito desse jeito aqui, tá, gente? Ó, antepenúltima, tá? Então, ó, última, penúltima, antepenúltima. Em nossa língua, nós não vamos ter nunca nenhuma palavra que vem
antes, nenhuma sílaba que vem antes da antepenúltima. Ou a sílaba tônica ela vai estar na última, ou na penúltima, ou na antepenúltima, tá? Então não se esquece disso, isso é muito importante. Então você sempre vai fazer do jeitinho que eu falei. Primeiro você vai separar as sílabas da tua palavra, você vai chamá-la e aí a partir disso você vai localizar onde se encontra a tua sílaba tônica. E no momento em que você localizar a tua sílaba tônica, você vai saber se diante de você tem uma palavra oxítona, paroxítona ou proparoxítona. E aí eu separei para nós vários exemplos e as regras principais de cada uma delas. Gi, você pode dar exemplos de tudo isso que você está falando? Com certeza. De palavras que são acentuadas e de palavras que não são acentuadas. Porque lembra que eu te falei que na nossa língua todas as palavras têm o que mesmo? É isso mesmo, tem sílaba tônica. Lembra, todas as palavras elas têm uma parte que é marombada. É diferente de mim, lembra que não tem nada marombado, mas aí é problema meu, né, gente? Mas veja que interessante, nas palavras sempre tem uma que é tônica, uma sílaba que é tônica. Então, eu vou te dar um exemplo aqui, ó. 2, para você sentir. 2 de cada, sempre uma com acento e outra sem acento. Então, ó, eu vou colocar aqui caju. Como é que a gente faz a separação silábica de caju? Caju. Qual é a sílaba mais forte? Caju, caju, caju. Tá vendo? Ó? A sílaba mais forte é o ju. Se o ju é a sílaba mais forte de caju, significa que eu tenho uma palavra que é oxítona. Ah, é desse jeito? Quando tem acento é mais fácil ainda. Por exemplo, algo que você goste de beber. Eu particularmente não gosto, que é café. Difícil um professor não gostar de café, né? Mas eu não gosto. E aí, ó, café é uma palavra que é oxítona. Por que café é uma palavra oxítona? Porque, olha lá, café. Qual é a sílaba mais forte? É o fé. E aí, então, eu tenho uma palavra que é oxítona pelo quê? Por qual motivo? Última sílaba é a sílaba mais forte. Todas as vezes que a última for a mais forte, eu tenho uma palavra oxítona. Agora nós vamos para as palavras paroxítonas. Nas palavras paroxítonas, eu separei para vocês 2 exemplos que também são muito importantes nós termos. Ó, eu separei sempre um com e outro sem. Então, primeiro, sem. Apartamento, uma coisa que muitos de nós sonhamos em ter, conquistar, não é? Como é que a gente separa a palavra apartamento? Apartamento. Tá vendo? É uma palavra que tem quantas sílabas? 1, 2, 3, 4, 5. É uma palavra que tem 5 sílabas. Você lembra qual é o nome que a gente dá para uma palavra que tem mais de 3 sílabas? Nós dizemos que é uma palavra polissílaba, né? Então, uma palavra que tem uma sílaba só é uma palavra que é monossílaba. Uma palavra que tem 2 sílabas, dissílaba. 3 sílabas, trissílaba. Mais de 3, polissílaba. Tudo bem? Mas lembra do que eu te falei? Aqui tem 5 sílabas. O que de cara eu sei? Que aqui e aqui não poderá estar a sílaba tônica. Por que, Gi, que você sabe disso? Porque na nossa língua, lembra que a sílaba tônica ou ela vai estar na última, ou na penúltima, ou na antepenúltima. Então, ó, última, penúltima, antepenúltima. Daqui para cá, eu não tenho parâmetro para fazer uma análise e uma descrição.
Então chama a palavra apartamento. Apartamento. Qual é a sílaba mais forte? É o men. Aí olha lá. Última, penúltima, antepenúltima. Se eu estou falando que o men é a sílaba mais forte, significa que aqui é uma palavra paroxítona, porque ó, última, penúltima. É desse jeito? É desse jeito. Uma coisa que está em falta em muitas pessoas na sociedade do século XXI, caráter. Caráter é uma palavra que é paroxítona e inclusive tem acento. Por que caráter é uma palavra paroxítona? Como é que a gente separa caráter? Caráter é uma palavra trissílaba, 3 sílabas, não é isso? Qual é a sílaba mais forte? É o urá, caráter. Olha lá, última, penúltima, antepenúltima. Não é a mais forte esta daqui? Então, se esta é a mais forte, eu estou dizendo que é a penúltima, então é uma palavra paroxítona. Gi, a gente sempre olha de trás para frente? Sempre, tá? Então, cuidado com isso. Tem gente que se confunde na hora de fazer a classificação, porque fica com coisas assim. A primeira é proparoxítona, a segunda é paroxítona em uma palavra. Cuidado, porque às vezes você vai poder ter palavras de sílabas. Aí você não vai ter mesmo proparoxítona, porque para ter proparoxítona eu preciso o quê? Ter 3 sílabas no mínimo, tá? Tudo bem? Agora nós vamos para a próxima, que é a proparoxítona. Lembra que eu te falei que eu sempre daria um exemplo sem acento e com acento? Pois é, mas na proparoxítona eu vou ficar te devendo isso. Poxa, já quebrando regras. Sabe por que eu vou quebrar essa regra com você? Porque aí você não vai se esquecer mais disso. Todas as palavras proparoxítonas na nossa língua são acentuadas. É a regra mais fácil de acentuação gráfica. Todas as vezes que você tiver uma sílaba tônica localizada na antepenúltima posição, você vai ter uma palavra que é proparoxítona e uma palavra que é acentuada. Pode dar 2 exemplos para mim? Com certeza. Algumas pessoas gostam de abraçar o quê? Árvores. Você faz isso, Gi? Não vamos entrar neste detalhe agora, né? Árvore é uma palavra que tem acento. E por que árvore é uma palavra que tem acento? Olha lá. E árvores, por sua vez, no plural. Árvores. É assim que a gente separa, não é? Qual é a sílaba mais forte? Última, penúltima, antepenúltima. Se é antepenúltima, é uma palavra proparoxítona. E o que eu te falei agora há pouco? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Sério que é só isso? Só isso. Outra palavra, mágico. Esse olho que você deve estar fazendo para mim neste momento. Caramba, é tão simples assim? Mágico. E inclusive, né, com G. Não existe mágico com J, né? Por que mágico tem acento? Mágico. Última, penúltima, antepenúltima. Se a mais forte é a antepenúltima, significa que eu tenho uma palavra proparoxítona. Acabou o teu problema e todas as proparoxítonas são acentuadas. Muito bem. E é só isso que eu preciso saber? Olha, inicialmente sim, você saber a separação silábica, você saber onde se encontra a tua sílaba tônica, é só isso. Agora nós vamos para os macetes. Nós vamos aprender como acentuar as palavras. Primeiro macete que nós vamos aprender. E, gente, quando nós estamos falando de acentuação gráfica,
nós estamos falando daquilo que, por sua vez, envolve a maneira como eu abro o meu som em relação à transmissão da saída do som dos meus pulmões até chegar ao canal bucal, lembra que eu te falei isso no outro encontro? Ou nas fossas nasais. No momento em que nós produzimos um som, ou o som sai pela nossa boca, ou o som sai pelas nossas fossas nasais. Aqui, esse som que sai da nossa boca, ele vai ser marcado ou pelo acento agudo, e por favor, gente, é acento agudo, tá? Por favor, é um acento agudo, tá? Não é o alfinete da vovó. Talvez você aprendeu assim na infância. Se isso fizer com que você se recorde, tá tudo bem, né? Agudo, é um acento agudo, mas o nome é agudo. E nós temos este daqui, que você deve se recordar qual é o nome. Chapeuzinho do vovô. Não é o chapeuzinho do vovô. Esse daqui, o nome é circunflexo. Como eu te falei, né? Como eu te falei, você vai poder aprender lembrando assim. O alfinete da vovó, o chapeuzinho do vovô. Mas eu quero que você se aproprie dos termos. Então, acento agudo e acento circunflexo. Acento agudo trazendo esse som com maior abertura. O acento circunflexo trazendo esse som com mais restrições, um som mais fechado, tá? Não se esquece disso. E aí, qual é a regra que eu te dou? Pensou oxítonas na hora de acentuar? Pense em todas as vogais. Lembra que eu te ensinei quais são as vogais na nossa língua? Isso não mudou, gente. A, E, I, O, U. Só que aí eu vou querer que você faça uma coisa. Dessas vogais, eu quero que você tire a vogal I e a vogal U. Tirando a vogal I e tirando a vogal U, o que vai sobrar? Vai sobrar o A, vai sobrar o E, vai sobrar o O. E aí eu quero que você acrescente o EM. Desse jeitinho aqui, EM. Para que tudo isso? São as palavras que recebem acento no momento em que nós vamos verificar que a sílaba tônica se encontra na última posição. Nossa, sério? Separei algumas palavras para você ver como a regra ela se encaixa mesmo. Então, inicialmente eu separei algo que eu amo muito. Maracujá. Nossa, por que maracujá tem acento? Como é que a gente separa maracujá? Maracujá. Qual é a sílaba mais forte de maracujá? É o já. Se é o já, eu sei que é a última sílaba. Todas as vezes que é a última é uma palavra oxítona. É uma palavra oxítona que termina em A. Palavras oxítonas que terminam em A, nós vamos lá e acentuamos. É por isso que Pará, o estado Pará, tem acento. Por quê? É uma oxítona terminada em A. Poxa, é desse jeito? É desse jeito. O que mais que eu separei para a gente? Eu separei para nós a palavrinha você. Por que você tem acento? E é um acento circunflexo. Cuidado, tá? Eu separei aqui você propositalmente. No WhatsApp, no Twitter, no direct do Insta, tá tudo bem você escrever VC ou C, tá tudo bem. Em redações, em documentos do teu trabalho, é desse jeito aqui. Sei que é difícil, porque nós já estamos acostumados com o VC, com o C. Mas eu vou te pedir para que você se policie em relação a isso. E, por favor, quando você escrever, coloque o acento. Tem gente que escreve o você, tudo assim, só que esquece de colocar o acento. Então, você é uma palavra que tem acento. E é um acento circunflexo
E isso acontece porque, como eu falava, significa que a sílaba tônica, ela se localiza na última posição. Então não esquece, escreve por completo e com acento. O que mais que eu separei para nós? Eu separei a palavra bisavô, né? Uma dádiva quem tem vivo ainda. Por que bisavô escrito desse jeito aqui? Por que bisavô tem acento? É um acento circunflexo, por conta da abertura do som ser menor. A sílaba tônica se localiza na última posição e termina em O. Você terminou em E. Então, ó, terminou em A, terminou em E, terminou em O, a gente vai lá e acentua. E aí, como é que eu vou saber quando é acento circunflexo ou acento agudo? Ó, maracujá. Percebeu como a minha boca abriu? Bisavô. Viu como a minha boca ela ficou menos aberta? Como o som saiu mais restrito? Então, tem a ver com a abertura do nosso canal bucal, tá? E eu separei uma outra palavra que às vezes é do cotidiano de alguns de vocês. Armazém. Por que armazém tem acento? Nossa, armazém tem acento? Tem, armazém tem acento. E por que armazém tem acento? Separa. Armazém. Qual é a sílaba mais forte? Zen. Sílaba mais forte é o zen, está na última, não está? Se está na última é o quê? Isso mesmo, oxítona. E é uma oxítona que termina em. Oxítonas que terminam em, o que a gente vai lá, sem medo de ser feliz? Acentua, coloca o acento. Então aqui são só algumas palavras. Depois nós vamos treinar algumas outras para nós termos, tá? Aí agora nós vamos ter algumas observações que é importante de nós fazermos nas oxítonas, tá? Então, o novo acordo ortográfico colocou como palavras que são oxítonas e aí, portanto, oxítonos, os monossílabos tônicos. Nossa, monossílabo tônico. Que diacho é isso? Lembra que eu te falei agora há pouco? Palavras que têm uma sílaba só, a gente diz que são palavras monossílabas. Monossílabo tônico significa o quê? Uma palavra que tem uma sílaba e que essa sílaba, por sua vez, ela é tônica, ela é forte e se enquadra dentro desse critério aqui. Nossa, pode dar um exemplo? Os derivados do P. Como assim derivados do P? Pá, pó e pé. Então, ó, pá. Por que pá tem acento? Uma sílaba só, ela é forte e, por sua vez, termina em A. Pé. Por que pé tem acento? Uma sílaba só, terminou em E, fui lá e acentuei. Pó. Por que pó tem acento? Uma sílaba só, terminou em O, fui lá e acentuei. Agora, presta atenção nessa dica. É uma dica que cai a rodo dentro de processos seletivos, concursos, vestibulares. Essa dica ela tem a ver com os verbos ter e o verbo vir, tá? Esses dois verbos aqui, verbo ter e verbo vir. Gi, como assim esses dois verbos? Você vai ver agora. Eu quero dizer que alguém tem uma casa, tá? Então, ele tem uma casa. Ele tem. Você vai vir aqui e vai escrever desse jeitinho aqui que eu te mostrei, tá? Ele tem. Só que, se eu quiser falar que é um conjunto de pessoas que tem, então, por exemplo, é o meu tio e o meu primo que tem casas em Barra do Saí, tá? Quero dizer que eles têm casas em Barra do Saí. Aí, olha só como você vai fazer. Eles têm com acento circunflexo. Nossa, tem acento? Muita gente esquece de colocar. Perde ponto em redação, em produção escrita, porque não sabe dessa regra. Então, qual é a regra? No singular, o verbo ter não tem acento. No plural, tem.
Então, se você não sabia disso, agora você sabe. Mas isso não é só para o verbo ter, isso também é para o verbo vir. Então, eu quero dizer que ele vem ao meu encontro, o meu crush, né? O meu namorado, a minha namorada, vem ao meu encontro. Olha que dia maravilhoso, espetacular. Ele vem, né? Então, ó, ele vem. Legal, ele vem. Mas supondo que assim, eu tenho um grupo de amigos muito legal, ou eu sou uma pessoa tão descolada que eu tô no poliamor. Então, eles vêm. Olha que legal, né? Eles vêm. Como é que eu vou escrever isso, né? Eles vêm com acento circunflexo. É a mesma regra do ter. No singular, não tem acento. No plural, tem acento. E muitas pessoas esquecem de colocar acento no vem e no tem. Mas lembre-se, o acento é só quando estiver no plural. Isso nos verbos ter e nos verbos vir. Só que as novidades, elas acabam por aí? Não, não acabam por aí, né? Como assim? Tem o verbo ter e o verbo vir, não tem? Só que tem uma coisa chamada de derivados. Como assim? O verbo ter, ele tem um derivado. É o verbo conter. Desse jeitinho aqui, ó. Conter. Tá, Gi. Preste atenção. Muitas pessoas já me perguntaram isso. Poxa, eu vi contém com acento agudo e eu vi contém com acento circunflexo. Lembra o que é agudo e o que é circunflexo, né? O alfinetinho da vovó, o chapeuzinho do vovô, mas que não é isso que a gente vai usar aqui. Por que isso acontece? Porque os derivados do verbo ter, eles têm uma particularidade. Não só os derivados dele que tem uma particularidade, do vir também. Então, ó, eu quero dizer isso daqui. Ele contém. Então, ele contém. Se eu quero dizer ele contém, eu tenho de escrever assim, com acento agudo. Agora, se eu quero dizer que eles contêm, significa que eu vou escrever deste jeitinho aqui, ó, com acento circunflexo. Então, contém, quando está no singular, a referência, acento agudo. Quando está no plural, acento circunflexo. É a mesma coisa o vir. Então, qual é o derivado do verbo vir, Gi? Intervir. Intervir. Aí como é que você vai escrever? Ele intervém. Ele intervém. Beleza? Acento agudo. Eles intervêm. Como é que vai ser isso daqui? Eles intervêm. Acento circunflexo. Não vai esquecer mais, tá? Então, ó, verbo ter e verbo vir, no singular, escreve normalmente, sem acento. No plural, coloca acento circunflexo. Nos derivados, você vai colocar no singular acento agudo e no plural o acento circunflexo. Não esquece, tá? Tudo bem? Uma regra de ouro, cai direto dentro dos vestibulares. E aí, veja só que interessante, né? Nós agora vamos para as paroxítonas. As paroxítonas, elas são muito legais. Porque olha lá, preste atenção. Nas oxítonas não é somente isso daqui que eu pedi para você se lembrar? Todas as vogais, com exceção do I e do U. Não foi isso que eu te falei? Acrescentando o em, certo? Agora, nas paroxítonas, você vai precisar gastar um pouquinho mais da sua memória. Como assim, professor? Primeiro, eu vou querer que você se lembre desta palavrinha aqui, ó. Você não vai se esquecer, tá? A palavra é rouxinol. Vou colocar aqui também, ó. Rouxinol. O que é rouxinol? É uma ave.
Aí o que você vai fazer? Ó, e rouxinol é com X, tá? Você vai fazer o seguinte. Lá das oxítonas, lembra que o O estava aqui? Você vai na palavra rouxinol e você vai cortar os dois Os que tem na palavra rouxinol. O que sobrou? O R, o U, o X, o I, o N e o L. Muito bem. Todas as palavras que terminarem em, elas são paroxítonas. Todas as palavras que forem paroxítonas, terminando em R, US, X, I, N e L, você vai lá e vai acentuar. Ah, você tá brincando que é tão simples assim. Desse jeitinho. Aí, você só vai acrescentar na tua memória as palavras paroxítonas que terminarem em an, com acento tio, e aí esse tio não é T-I-O. T-I-O é aquele parente que pode ser legal ou que pode ser chato, mas é aquele que sempre faz a piada, se é do pavê ou para comer, né? A gente sabe que sempre tem alguém na família que faz isso. Esse é o com O. O acento, que indica essa questão do som sair pelas fossas nasais, é com L, T-I-L. Tudo bem? Então, PS, e ditongo. Ah, você já sabe o que é um ditongo da minha aula anterior. É quando eu tenho uma vogal e uma semivogal, ou uma semivogal e vogal na mesma sílaba. Lembra que eu te mostrei? Quando eu tenho vogal e semivogal, eu tenho um ditongo decrescente. Quando eu tenho semivogal e vogal, o ditongo crescente. Meu som cresceu. Gi, você pode dar exemplos de tudo isso que você está falando? Com certeza. Separei algumas palavras para mostrar como isso é simples. Açúcar. Por que açúcar é uma palavra que tem acento? Separa açúcar. Açúcar. Qual é a sílaba mais forte? É o su. Muito bem, ó. Paroxítona é uma paroxítona que terminou na letra R. Essa questão de terminar, você vai olhar para o final da tua palavra, tá? Não esquece disso. Por isso que açúcar tem acento, porque é uma paroxítona terminada em R. Líder. Por que líder tem acento? Ó, líder. Qual é a sílaba mais forte? É o li. Última, penúltima. Ó, paroxítona terminada em R. Por isso que líder tem acento. Nossa, é tão simples assim. Tórax. Por que tórax tem acento? Tórax. Ó, tórax. É uma paroxítona que terminou em X. Tórax. Tá vendo? Ó, tórax. Tudo bem? Então, ó, paroxítona que terminou em X. Tranquilo? O que mais que eu separei? Fácil. Por que a palavra fácil, ela tem acento, ó? Fácil. Fácil. Paroxítona que terminou em L. Por isso que fácil tem acento, tá? Então, você vai ver que sempre que terminar em R, US, X, I, N, L, AN, PS, ditongo, nós vamos lá e nós vamos acentuar esta palavra. Por que vírus, que é algo que a gente está falando tanto, tem acento? Vírus é uma paroxítona que termina em US. Por isso que vírus tem acento, tá? Não esquece disso. O PS é muito tranquilo, bíceps, tríceps, é mais o pessoal que é da maromba, o pessoal da academia, ou fitness, né? Aquela pessoa que é fit, diferente de mim que eu não sou fit. Mas é o padrão que faz com que a gente use ali, né? Pode dar um exemplo com an? Posso. Órfã, por exemplo, né? Então, ó, por que órfã tem acento? Acento agudo, também tem o acento til, para demarcar essa passagem do som saindo pelas fossas nasais. Faz um teste, ó, órfã. Você vai ver como as tuas fossas nasais, elas têm uma vibração
no momento em que esse fã ele sai. Por isso que quando nós estamos resfriados, gripados, fica tão difícil a nossa emissão de voz sair. A minha voz ela já é enjoada por natureza. Imagina quando eu estou gripado. Aí é mais puxada ainda, mas tudo bem. Então, aqui são exemplos concretos. Agora nós vamos para elementos que são importantes, tá? De nós observarmos e de nós analisarmos, tá, gente? Que o novo acordo ortográfico mudou. Nós temos alguns ditongos abertos, né? Então, Gi, o que é um ditongo aberto? Por exemplo, ei, oi, el, são ditongos abertos. Todas as vezes que eu tiver ditongo aberto na posição de paroxítona, eu não posso mais acentuar. Gi, pode dar um exemplo? Um exemplo clássico que todo professor de português usa. Ideia. Por que ideia perdeu acento? Porque como nós separamos ideia? Ideia. Concorda comigo? Então, ideia. É assim que nós separamos a palavra ideia. Qual é a sílaba mais forte de ideia? É o dei. Última, penúltima, antepenúltima. Se a sílaba mais forte é a penúltima, significa que eu tenho uma palavra paroxítona. Lembra que nós falamos? E aqui, ó, na mesma sílaba, eu tenho o quê? Um ditongo. Eu tenho aquilo que é a minha vogal e a semivogal. Logo, se eu tenho um ditongo aberto na posição de paroxítona, significa que eu não posso mais acentuar. Mas cuidado! Eu já vi muitas pessoas levando isso a ferro e fogo. Você prestou atenção no que eu disse desde o início, não é? É o ditongo aberto na posição de paroxítona. Os ditongos abertos, por exemplo, na posição de oxítona, ainda são palavras acentuadas. Pode dar um exemplo disso? Uma comida maravilhosa, gostosa, tenho o prazer de comer. Pastel. Qual é o plural de pastel? Pastéis. Aí, olha lá, vamos pensar comigo. Pastéis. Como é que eu separo pastéis? Pastéis, porque, né? Pastel a gente não come só um, a gente come dois. Lembra que eu falei que eu não era fitness, né? Muito bem. Então, pastéis. 2 sílabas. Ótimo. O que eu tenho aqui? Ó, pastéis. Qual é a sílaba mais forte? É o téis. Última. Se a última é a mais forte, eu tenho oxítona. E eu tenho o quê? Uma oxítona em que eu tenho ditongo aberto. O que eu vou fazer? Eu acentuo, gente. Mantém o acento de pastéis, tá? Então, tem gente que já vi por aí que colocou no cardápio. Aliás, cardápio é uma palavra que tem acento. Por que cardápio tem acento? Muito fácil, ó. Cardápio. A gente separa dessa maneira. Qual é a sílaba mais forte? É o da. Se é o da, paroxítona. Paroxítona que terminou em ditongo. O que eu tenho aí especificamente? Uma semivogal e uma vogal, certo? Então aí neste caso eu vou trabalhar com uma paroxítona terminada em ditongo. Eu já vi em muitos cardápios atuais pastéis sem acento. Um equívoco. Pastel tem acento. Você entende, pegando a dinâmica do cardápio, por que caju não tem acento? Porque é uma oxítona terminada em U. O U está na regra da oxítona? Não! O U está na regra da paroxítona. Por isso que caju não tem acento. Se você for a uma lanchonete, a um restaurante que tem caju com acento, desconfie da procedência, né? Porque não tem acento. Então, eu brinco, assim, óbvio, tá, gente? Eu não sou essa pessoa de que não toma suco de caju com acento. Imagina, é uma delícia.
mas é só para fixar a regra, é só para fixar a regra mesmo, tá? Então promete que você não vai mais esquecer disso. Então é o caso de ideia, é o caso de assembleia, tá? Então não tem mais acento. E aí, gente, um detalhe importante também que eu quero colocar para você é a questão do hiato tônico, para a gente fechar este encontro, tá? E mais uma regra bem básica. O que é o hiato? É a separação. Se no ditongo eu tenho uma semivogal e uma vogal, ou uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, no hiato eu tenho a separação das minhas vogais. Então, Gi, como assim, né? O que você quer dizer com isso? Então, quando a gente tem o I e o U de palavras que são oxítonas, que constituem o segundo elemento de um hiato e que não estão seguidas de NH, a gente acentua. Como assim? Rainha, por exemplo, a gente não acentua, tá? Porque como é que é a separação de rainha? Rainha, depois veio esse NH. A gente não faz esse acento, a gente não coloca, porque entra nessa regra. Agora, saúde, que é algo tão importante que hoje nós queremos, né? Por que saúde a gente acentua? Porque é um hiato tônico formado por U, saúde. E aí, nessa mesma questão do hiato, é importante você saber que nós não vamos colocar mais acento gráfico no penúltimo O dos hiatos que são formados por O. Como assim, Gi? Hiato formado por O. Enjoo. Tal. No passado, nós acentuávamos enjoo. Hoje, nós não acentuamos mais. Por que perdeu esse acento? Muita gente ficava com dúvida onde colocar o acento circunflexo. Aí tinha estudante que era meio malandrinho e colocava assim, no meio, porque aí o professor, poxa professor, tá aqui, é para esse lado. Não, é para esse lado aqui. Na verdade, sempre foi no penúltimo, tá? É aqui, o acento era aqui. Só que não tem mais. Então, enjoo perdeu o acento, voo perdeu o acento, tá? E para concluirmos de fato, são as grandes mudanças que o novo acordo ortográfico trouxe. É importante nós sabermos que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Não esquece disso. E aí, a dica de ouro desta aula, que também foi o que o novo acordo ortográfico trouxe, é o que? Todas as vezes que eu tiver um hiato e que, por sua vez, nós tivermos ali o I e o U de palavras paroxítonas que constituem o segundo elemento de um hiato, que é precedido de ditongo, a gente não acentua. Traduz isso daí, Gi. Por exemplo, a palavra feiura. Antes nós acentuávamos feiura, mas hoje nós não acentuamos mais. Por quê? Como é que a gente separa feiura? Feiura. Antes desse hiato aqui, o que eu tenho? Um ditongo. Eu tenho aquilo que é a presença de uma vogal e de uma semivogal na mesma sílaba. Então, todas as vezes que é a regra que eu li para vocês, que eu tiver um hiato e antes dele eu tiver um ditongo, nós não acentuamos mais. Gente, eu espero que vocês tenham aproveitado este encontro de hoje. Quero que vocês compartilhem, quero que vocês curtam, quero que vocês comentem se deu para ajudar bastante todas essas regras, todas essas dinâmicas aqui na plataforma EADelia Cursos Online, que eu já te falei que é a plataforma em que você vai encontrar a tua primeira oportunidade de trabalho e vai alavancar a tua renda. Até um próximo encontro!